desaparecimento. Em Araguari de Minas Gerais, o senhor Benedito Pereira desapareceu após sacar 90 contos de réis. O presidente Getúlio Vargas enviou o delegado Chico Vieira, conhecido por sua linha dura. Cogita-se que os próprios primos tenham assassinato. Acompanhe. Em 1937. Em Araguari, Minas Gerais, seu Benedito tinha em sua posse 90 contos de réis, hoje aproximadamente 270 mil reais. Uma quantia elevada para a época. Após seu desaparecimento, a família, seus primos, foram à polícia para dar parte desse desaparecimento. Ficaram preocupados. Então a polícia passou a suspeitar que os próprios primos do seu Benedito, os irmãos Naves, estivessem diretamente envolvidos em seu assassinato e roubo dessa quantia. Houve então uma grande repercussão em nível nacional, tendo em vista que o Estado Novo, sobre a presidência do Getúlio Vargas, tinha a fama de ser pulso firme com relação a crime. Então foi delegada uma grande investigação a respeito disso. Getúlio Vargas passa então a nomear interventores e estipular novas regras militares para o seu regime, sem o respeito aos princípios que hoje conhecemos. Neste clima foi então instaurado esse processo que teve repercussão mundial. Benedito tem a quantia de 90 contos de réis, hoje colocaríamos 290 mil reais. Está hospedado na casa de Joaquim Naves, seu primo. Porém, devia 136 contos de réis, ou seja, devia bem mais do que tinha. Então ele desapareceu. O que o Benedito vai fazer com tanto arroz? Pergunte a ele, mano. Já comprou para mais de 5 mil sacos. Já Benedito vai fazer com tanto dinheiro. Ele tá pegando emprestado. Só na família já tá devendo mais de 60 contos. Ó o Benedito ali, ó. Ô, Benedito. Aqui, cara. Benedito sai com esse valor em sua posse pessoal, mesmo sendo advertido por seus familiares, primos, amigos. Todos lhe diziam que era muito arriscado ter todo esse dinheiro. Passava a noite usando esse valor em festas. Tinha uma prostituta com quem tinha uma grande amizade e lhe prometeu uma vida nova, que recomeçassem, se casassem. E assim ele passou a seguir a sua vida nesse momento. Havia provavelmente ali já o plano de sumir, desaparecer e não quitar as suas dívidas. Porém, a forma como fez levantou suspeitas diretamente para sua família. A família, então, dá queixa do desaparecimento. O delegado Ismael do Nascimento então passa a ouvir todos os envolvidos, pessoas com quem seu Benedito tenha tido contato nos últimos dias, tentando entender a situação e o que poderia ter ocorrido. Chega então Chico Vieira, sendo enviado pelo governo de Getúlio Vargas para dar cabo da situação, tendo em vista a repercussão que tudo isso causou. Ele é conhecido por sua linha dura e controversa, usando métodos de tortura em suas investigações. Usando o método controverso, o delegado Chico Vieira, então, acusou os irmãos Naves e os submeteu ao processo de tortura. Uma testemunha inicialmente em favor dos irmãos Naves reverteu o seu testemunho, onde havia dito que havia visto o seu Benedito após o seu desaparecimento. Porém, sob tortura também, ele próprio mudou o seu discurso relatado, seu depoimento, e acusou os irmãos Naves como ele também partícipe direto do crime. Iniciando suas torturas no porão da delegacia, submetendo os irmãos Naves a privações de todos os tipos de sono, alimento, em condições desumanas, torturas físicas, tendo a própria mãe dos irmãos sido torturada e estuprada na frente dos irmãos para que eles então assumissem a autoria dos fatos. E mesmo assim todos negavam, a pedido da própria mãe, que acreditava plenamente na inocência dos filhos.
Tal foi o procedimento adotado pela polícia à época dos fatos. Sob intensa tortura, os irmãos então assumem a autoria do fato, mesmo sendo inocentes. Então são submetidos a novos processos para que indicasse o local do corpo ou do dinheiro. Tendo total desconhecimento desses fatos, eles são então levados a julgamento. Os irmãos Naves são então levados a julgamento. No julgamento, eles alegam que foram submetidos à tortura e tão somente por isso confessaram um crime que não cometeram. O júri adota o discurso dos irmãos e os inocenta por 6 votos a 1, por 2 vezes. Porém, devido ao estado de exceção em que vivíamos devido ao regime militar, isso foi desconsiderado pelo juiz e pelo promotor. Foram condenados a 20 anos de prisão, depois reduzido a 16, tendo cumprido 8 por bom comportamento. Contudo, logo após, como se vê, seu Benedito foi encontrado na fazenda dos pais, com vida e bem. Então, um reencontro familiar, onde se constatou inclusive que seu Benedito havia mudado seu nome provavelmente em razão da dívida, e ele próprio alegou que não tinha conhecimento dos fatos ocorridos, o que até hoje é uma grande dúvida, abriu então ensejo para a prova cabal de que não havia havido nenhum crime, que tudo não passaram de um grande mal-entendido e que pessoas inocentes foram então gravemente ofendidas pela justiça em todas as suas esferas, e tudo que a família desejava era provar a inocência.